Salve, salve família! Bom dia, bom dia ainda, né? Tudo bom com vocês? Então família, a gente tá aqui de segunda, porque como foi falado na live de ontem, não irei conseguir transmitir amanhã. Enfim, vão ser alguns dias aí, sem transmissão, devido a uma viagem, algumas coisas aí que eu vou ter que fazer, uns trampos aí que vão rolar. Então, não vai dar, por exemplo, amanhã. Inclusive hoje, a live vai ser meio tipo. Sem enrolar tanto igual a gente geralmente faz, né? Porque geralmente a gente, enfim, eu enrolo na introdução, a gente enrola aí enquanto a live tá acontecendo, pelo principal motivo de que a gente tem tempo pra discutir e hoje não vai ter esse tempo. Porque eu tenho que arrumar minhas coisas, pra quem tá sabendo aí vai ter ato hoje, lá na USP. Inclusive estão mais convidados, vai ser às 6 horas da tarde, não vou dar história, a gente vai estar se concentrando lá. Enfim, mas tá uma correria, eu tenho que arrumar as coisas, tem esse ato, tem que limpar a casa ainda para deixar a casa arrumada, enfim, então muita coisa. Então, já abrindo aqui, queria lembrar vocês que as minhas redes sociais são @morcego, _marcos_, em tudo quanto é plataforma. Que a gente tem um podcast, Caverna do Morcego, que vai ter episódio novo às 11h30, então daqui a pouco inclusive vai ter episódio sendo lançado. Além disso, a gente tá aqui na Twitch, depois a live é postada no canal do YouTube. Então, pra quem prefere ver no YouTube, pra quem não conseguir ver completamente aqui, estaremos lá no YouTube também. E, é claro, se você curtiu os projetos, a gente tem o nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, além do Pix, mpbl97531@gmail.com, e o QR Code está aqui no canto. Se você tiver interesse em comprar livro, a gente tem o cupom de desconto, #morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto em qualquer compra na autonomia literária. Então não perca essa oportunidade, aproveita para fazer umas comprinhas de livro, tem alguns divulgados aí que eu divulguei nesses dias aí, enfim, vai sair no TikTok também, já gravei os vídeos, já postei o primeiro, ainda faltam mais 3 para serem postados, que vão ser postados no decorrer do dia. Então, acho que é isso de recado. Queria lembrar, para quem quiser o drive do livro, que temos aqui tudo certinho, separadinho. Hoje a gente vai continuar aí o livro Racismo Estrutural. Tá aí, o drive chegou. A gente vai começar na parte sobre representatividade. Vou dar aí 2 minutinhos enquanto abre o texto. Enfim, tá uma correria assim. Hoje eu tive que acordar cedão. Pra quem, né, tava postando stories lá, 6 horas da manhã eu tava postando stories. Enfim, é isso, tá uma doideira. Esses últimos dias estão pancada demais. E acho que vai ser mais uma semaninha mais ou menos assim, nessa doideira assim de coisa sem parar, pá. Enfim, mas a gente vai passar por isso bem, vai começar a ajeitar as coisas, vai começar a ajeitar tudo certinho. É necessário aí acontecer isso, então a gente segue isso. Essa semana tem feriado, graças a Deus. Então, ainda bem, né? Porque ninguém merece. Então, a gente começa aqui na parte sobre representatividade do livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Que eu acho que é uma discussão que enfim, rola muita treta no Twitter, mas ela tem uma discussão muito mais profunda, né? E eu espero que a gente consiga se aprofundar nisso aqui. Mas então, bora lá. Chegamos então à questão da representatividade política, que aqui consideraremos em termos amplos. Só deixa eu colocar nas notas aqui. Boa. Como representatividade institucional, não apenas com a presença de integrantes de minorias em funções de Estado ou em atividades políticas partidárias. Enfim, o que chamamos de representatividade refere-se à participação de minorias em espaço de poder e prestígio social, inclusive no interior de centros de difusão ideológica, como os meios de comunicação e a academia. Então, representatividade, da forma que está sendo abordada aqui, não é apenas a questão de pessoas em cargos, mas é toda essa questão de representatividade midiática, representatividade de comunicação, representatividade dentro da academia, não é academia de musculação, tá? É academia de faculdade. E aí, a questão é colocada, né? Por exemplo, a presença de pessoas negras ou indígenas em posições de poder e destaque é suficiente
para combater o racismo? Para algumas pessoas, a existência desses representantes de minorias nessas posições é a comprovação da meritocracia e do resultado de que o racismo pode ser combatido pelo esforço individual e pelo mérito. Basta você estudar que você consegue, basta você trabalhar que você consegue. Aquele discurso meritocrático, a gente já discutiu aqui em live, esse discurso liberal que a gente, enfim, passa todo dia por ele, né? Para, enfim, legitimar certas questões de exploração, de poder, de opressão. Essa visão, que é quase delirante, como diz o próprio Silvio Almeida, mais muito perigosa, serve para naturalizar a desigualdade racial. Porém, o problema da representatividade não é simples e nem apenas se esgota nessa caricatura da meritocracia. Não há dúvidas de que a representatividade é um passo importante, beleza? Então a gente não descarta. Ok, a gente tem que ter essa parte aí da representatividade. Perfeito. Nessa luta contra o racismo e contra outras formas de discriminação. E existem motivos para a defesa da representatividade. Quem pode duvidar da importância para a luta antidiscriminatória de existir uma mulher negra em posições na academia, nos meios de comunicação e no próprio judiciário, que são geralmente associados a homens brancos? Então, ok, a gente não pode negar que existe uma questão dentro da própria representatividade, né? Por isso, seguindo o desenvolvimento do pensamento, a representatividade vai ter dois efeitos importantes para o combate à discriminação. Primeiro, ela vai propiciar a abertura de um espaço político para que essas reivindicações elas sejam repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada foi resultado de um projeto coletivo. Então, a primeira coisa é essa questão de que, tipo, sei lá, embora, né, questões e questões, e aí a gente já entra nisso, mas uma pessoa preta, uma pessoa indígena, enfim, uma pessoa que traz alguma representatividade não majoritária em determinado espaço político pode fazer passar questões que antes nem eram discutidas. Fato. Principalmente quando tem um projeto político coletivo, né? E não no sentido de ser um mandato coletivo ou algo assim, mas no sentido de ter um apoio popular, por exemplo, ou de ser uma liderança que é forjada na questão da luta, ou algumas coisas assim. E 2, vai desmantelar essas narrativas discriminatórias que sempre vão colocar as minorias em subalternidade. Portanto, essa questão desse lugar social na imaginação das pessoas pode começar a se alterar. Eu tinha um professor que ele falava assim, salve, salve, Sil Corris, tudo bem, camarada? De boa, bom dia. Eu tinha um professor que ele fazia um seguinte questionamento, né? Ele falava assim, sobre a questão do porte de armas, eu faço umas perguntas assim. A pessoa fala, eu sou a favor do porte de armas para defender minha casa do bandido e tal, não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço é, como é o bandido que você imagina? Isso é uma questão interessante, né? Porque esse trabalho de como a gente imagina os lugares sociais, enfim, afeta todo o nosso dia a dia. Afeta tudo. E realmente é uma questão interessante você quebrar com essa lógica subjetiva. A força da eleição ou o reconhecimento de um homem negro e, especialmente, de uma mulher negra, não podem ser subestimados quando se trata de uma realidade dominada pelo racismo e pelo sexismo. Ademais, a representatividade é sempre uma conquista. Vai ser o resultado de anos de lutas políticas e vai ser de intensa elaboração intelectual dos próprios movimentos sociais que vão conseguir influenciar essas instituições. Entretanto, como nos lembra Charles Hamilton e o Kwame Ture, deve ecoar em nossas mentes e nos servir de alerta. Visibilidade negra não é poder negro. Então aqui a gente já tem essa separação de o que é representatividade, o que é poder. São duas coisas diferentes. E aí a gente vai ter lá atrás a citação de onde é tirada isso, pá. Então, vou marcar aqui. Black visibility is not black power. The Black Power Politics of Liberation America. Da hora. O que os dois pensadores afirmam é que o racismo não se resume a um problema de representatividade, mas é uma questão de poder real. O fato de uma pessoa negra estar na liderança não significa que esteja no poder, e muito menos que a população negra esteja no poder. E aí a gente pode voltar para aquela imagem, para aquela mensagem, né, aquela pergunta. A favela venceu? Tá ligado? Acho que é uma coisa muito importante.
E aí, como já foi ressaltado antes, uma das características das instituições vai ser reformar para dar conta dos conflitos internos e responder aos conflitos externos, preservando sua existência e também as suas condições de dominação, né? As condições de dominação desse grupo que sempre esteve no poder. Por isso, não vai ser incomum que algumas instituições públicas e privadas passem a contar com representantes de minorias nos seus quadros, sempre que pressões sociais coloquem a questão de legitimidade do poder institucional. Por exemplo, aquela abertura de cargos que rolou um tempo atrás, por exemplo, na Magazine Luiza, de um comitê anti-opressão e tal, não sei o que vão ser pessoas especificamente para isso. Só que, como a gente vê, e aqui entra um ponto muito importante, o que aconteceu no Carrefour. Foi um bagulho que atrapalhou todo um movimento de rebelião. Ou seja, essas reformas, esses avanços, eles não vêm para dar conta das contradições no sentido de o Estado e o sistema político melhorarem. Mas não, ela vem para impedir a alteração desse mesmo Estado e desse mesmo sistema. É uma saída para conseguir se renovar e aceitar as contradições existentes. No caso do Brasil, um país de maioria negra, a ausência de... Calma aí, deixa eu marcar aqui. A ausência de representantes da população negra em instituições importantes já vai ser um motivo de descrédito para essas instituições, vistas como infensas à renovação, retrógradas, incompetentes e muitas vezes antidemocráticas, o que não deixa de ser verdade. A falta de diversidade racial e de gênero só é bem vistas em certos nichos ideológicos ultra-reacionários e de extrema-direita. Parênteses. Vamos abrir um parênteses. É importante a gente frisar que o discurso não condiz necessariamente com o que é o projeto concreto, né? Por exemplo, foi colocado lá que 48% das pessoas que vão estar concorrendo para deputados pelo PT vão ser pessoas negras. E as mulheres negras vão ser o grupo menos representado dentro de todas as candidaturas do PT para deputados. Detalhe, a gente não está falando de cargos grandes como governo e presidência. Nesses lugares não existe pessoas negras. Ou seja, não é só em grupos ultra-reacionários e grupos de direita. Mas na própria esquerda liberal, e inclusive em certos setores da esquerda radical, existe não só uma ausência, mas como uma desmobilização propositada. O núcleo de dirigentes, secretários do PT é um núcleo majoritariamente masculino e, mesmo quando tem mulheres, não deixa de ser um núcleo totalmente embranquecido. Caso contrário, vai ser motivo de constrangimento, deslegitimação e até pode gerar prejuízos econômicos financeiros, boicotes ao produto, problemas de imagem, ações judiciais. Porém, por mais importante que seja essa representatividade das minorias nas empresas privadas, nos partidos políticos e nas instituições governamentais, isso não é um sinal da resolução do racismo ou do sexismo. Na melhor das hipóteses, é que a luta antirracista e antissexista está produzindo alguns resultados nesse plano concreto, né, no plano real. E na pior, que a discriminação está tomando novas formas. A representatividade, insistimos, não é necessariamente uma reconfiguração de relações de poder que mantém a desigualdade. Então ela só é um ajuste. A representatividade é sempre institucional e não estrutural. De tal sorte que quando exercida por pessoas negras, não significa que os negros estejam no poder. Vou marcar isso daqui, eu achei da hora, gostei. Marcando, a representatividade é sempre institucional e não estrutural. Quando exercida por pessoas negras, não significa que os negros estejam no poder. Perfeito. Ansel Jap, então, vai alertar que os pedidos pela democratização do acesso às funções do sistema, por mais justificados que possam ser no caso concreto, e aqui vamos para a frase do Ansel Jap, em geral desembocam na continuidade do desastre, com um pessoal de gestão mais mesclado, com a distribuição das vantagens e desvantagens, que não vai chegar nem perto de ser igualitária. Bom dia, Ilustra Lilis, como você tá, camarada? Tudo bem? Continuando no seu Jap, apenas vai mudar o tipo de injustiça. Esse procedimento, na melhor das hipóteses, vai desembocar no direito de todos comerem McDonald's e votarem nas eleições. Ou, se não, no direito de ser torturado por um policial da mesma cor da pele, mesmo sexo e falante da mesma língua de sua vítima. Reparem que a gente tem duas coisas aqui, dois pontos. Quando a gente fala, por exemplo, acesso a comer McDonald's, a gente não está resolvendo, por exemplo,
o problema da própria empresa McDonald's, saca? Falando aqui de ser uma mega corporação. A questão da eleição, a gente não muda a forma política. E falando da própria opressão policial, a gente não acaba com a opressão policial. Ela simplesmente vai se ajustar. E essa é uma coisa muito interessante. Eu não sei se alguém aqui é de São Paulo e tudo, mas já pegou a linha amarela, por exemplo. Grande parte dos seguranças daquela linha privada são pessoas negras. Grande parte dos policiais de baixo escalão são pessoas negras. Tá ocorrendo, por exemplo, na linha amarela, uma grande diversificação, um aumento do número de mulheres como segurança. E é isso. Ser torturado por um policial da mesma cor da pele, mesmo sexo e falante da mesma língua de sua vítima. Só que você não acaba com a violência policial. Essas são as respostas propostas quando o fundo é só a representatividade. Isso não resolve nada. Primeiro, porque a pessoa alçada à posição de destaque pode não ser um representante no sentido de vocalizar as demandas por igualdade do grupo racial ou sexual ao qual pertença. Lembremos do Fernando Feriado. Esse ponto, aliás, encerra uma grande contradição no que se refere aos efeitos do racismo, muito bem apontada pelo filósofo Cornel West. Cultiva-se a falsa ideia de que membros de minorias pensam em bloco e que não podem divergir entre si. Eu já ia falar dele aí, ó. Eu acho que a principal referência que a gente tem quando discute isso é ele, né? Porque, enfim, ele ganhou realmente um espaço muito grande, que é triste. Isso é conveniente para os racistas. O Feriado é um maluco que anda com o Bolsonaro. É verdade. Nossa. Ai, complicado. E se liga, olha como é utilizado pelos próprios racistas, né? Sem a possibilidade do conflito, vai criar um ambiente de constrangimento todas as vezes que os negros demonstram divergir com medidas tomadas por uma instituição de maioria branca. A representatividade, nesse caso, vai ter o efeito de bloquear posições contrárias ao interesse do poder instituído e impedir que as minorias evoluam politicamente, algo que só é possível com o exercício da crítica. Em segundo, porque, mesmo havendo compromisso político do representante com o grupo racial ou sexual ao qual pertença, isso não implica que ele vai ter o poder necessário para alterar as estruturas políticas e econômicas que se servem do racismo e do sexismo para reproduzir as desigualdades. Ou seja, a gente ainda continua nesse âmbito de só ter... a gente tem um nome, não sei o que mais. Enfim, até aí. Não é apenas colocar pessoas negras, não é apenas colocar pessoas de grupos subalternos, mulheres e tal. Mas precisa ter uma construção que esses espaços ocupados pertençam a uma agenda crítica, a uma agenda de oposição e que, no fundo, eles sirvam, no fundo não, né? Desde a superfície, que eles sirvam para construir um horizonte de ruptura. E agora a gente entra na segunda parte da discussão de hoje, que vai ser da biopolítica à necropolítica. Então a gente vai passar desse espaço de representatividade, né, dessa discussão sobre esse espaço institucional para a reprodução existente do Estado, as instituições, contra a gente, né, contra nós. Para começar, é claro, a gente vai trazer aquele famoso texto Em Defesa da Sociedade, do Foucault, Michel Foucault, muitos Foucaultianos aí, muito Foucaultiano, que vai demonstrar a ligação direta entre o racismo e a formação dos estados a partir do século XX. O discurso biologizante das raças, especialmente dessa pureza das raças, vai denotar uma das funções do Estado, que ele vai ser protetor da integridade, da superioridade e da pureza de raça. O Alisson ele se aprofunda nisso no seu livro Forma Política e Estado e Forma Política, tá? E essa conexão entre a pureza das raças e o Estado é para o Foucault a expressão de uma face antirrevolucionária, conservadora e reacionária que o discurso político vai assumir após as revoluções liberais do século XVIII. O racismo, diz então Foucault, é literalmente o discurso revolucionário, mas pelo avesso. Então o discurso é o lado reacionário. É reacionário. E, como a gente está vendo aqui, não é só uma ideologia liberal, não é só algo que é falado, mas pertence a toda
conformação e construção da forma política estatal burguesa. Então, a soberania do Estado apoia-se, como já dissemos, nessa integridade nacional, que é, dita de outro modo, a proteção da raça. Portanto, os Estados, a partir do século XIX, vão operar sobre o racismo, segundo a lógica que Foucault vai denominar de racismo de Estado. Mas, de que forma ocorre essa ligação, né? Qual é a natureza dessa ligação? O Foucault, ele não vai tratar o racismo apenas com um discurso. Me lembra também o caso daquela menina que é indígena e tinha aliança com a galera bolsonarista, que um monte de partido de liderança estava denunciando em 2018 e 2019, dizendo que ela não representava as opiniões das lideranças. Exato. Foucault não trata o racismo apenas como um discurso ou uma ideologia. Isso é um ponto muito importante. Para ele, o racismo vai ser uma tecnologia de poder, mas que vai ter funções específicas, diferentes das outras que compõem o Estado, justamente pela forma específica que o racismo tinha antes, e o Estado vai incorporar e atualizar. Foucault vai nos contar que desde o século XIX, os sentidos da vida e da morte ganham um novo status. As mudanças socioeconômicas ocorridas a partir do século XIX vão impor uma mudança significativa nessa concepção do que é soberania, que vai deixar de ser o poder de tirar a vida para ser o poder de construí-la, mantê-la e prolongada. Então, ao invés da soberania ser algo que você impõe a outros, vai ser algo que você consegue superar as adversidades. A soberania vai tornar-se o poder de suspensão da morte, de fazer viver e deixar morrer. Saúde pública, saneamento básico, rede de transporte, abastecimento, segurança pública, que são exemplos desse exercício de poder estatal sobre a manutenção da vida, sendo que a sua ausência seria o deixar morrer. O biopoder, que é a definição que o Foucault vai apresentar, vai ser este modo de exercício de poder sobre a vida, e cada vez mais disciplinar e regulamentador. Mas ainda fica a questão, né? Se o poder do Estado se manifesta como tecnologia de sustentação e prolongamento da vida, o que tornaria possível o assassínio, a determinação da morte? O que deixa isso possível? Como exercer o poder da morte? Como exercer a função da morte num sistema político centrado no biopoder? E essa pergunta é colocada pelo próprio Foucault. E aí que entra o racismo como papel central, né? Para Foucault, a emergência desse biopoder inseriu o racismo como mecanismo fundamental do poder do Estado, de tal modo que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite, em certas condições, não passe pelo racismo. Não existe racismo sem capitalismo. Capitalismo e a forma política estatal estão interligados. E aqui a gente entra num ponto bem importante, né? Que eu não lembro se o próprio Silvio Almeida vai se aprofundar, mas a Lélia Gonzalez tem alguns escritos sobre isso, e é uma reflexão que a gente apresenta olhando para a situação atual, que a Angela Davis apresenta. Mas essa política de morte, ela não vai servir apenas simplesmente porque existia racismo antes e o Estado presa dela para o colonialismo, então o capitalismo vai acabar continuando com ela. Não apenas, tá ligado? Salve com Elinara, muito obrigado aí pelo Pix, muito obrigado aí por fortalecer o projeto, muito obrigado aí por contribuir com a Caverna do Morcego, família. Mas enfim, voltando, vai ser, na verdade, uma política utilizada, e por isso que o capitalismo consegue se ajeitar tão bem essa questão do racismo, é porque ele precisa de uma acumulação de capital. E você ter um grupo que você consiga extrair mais valor do que o normal, né? Mais valor do que... Para você não simplesmente manter a acumulação de capital, mas para cada vez você acumular mais capital, você precisa de um grupo que consiga equilibrar a questão de você não precisar necessariamente subir o salário mínimo, por exemplo. Para dar um dos exemplos que a gente tem, tá? Porque se liga. Vamos lá, como que eu vou explicar isso?
vou dar um exemplo muito claro. A gente tem o que o Marx chama de exército industrial de reserva. Né? Vou dar um exemplo antes de colocar para a questão da periferia, tá? Esse grupo serve para quê? Para que toda vez que ocorra, por exemplo, uma greve de pessoas que querem aumento do salário, você vai ter um grupo desempregado que vai conseguir ocupar essas funções. Então, galera, entre greve você fala, tá bom, vocês não querem trabalhar aqui, vocês querem mais salário? Galera, vocês estão passando fome, vem cá, a gente dá um salário mínimo. Ponto. Resolveu o problema. Você vai ter, consequentemente, menos greves, a galera vai ter medo de se mobilizar e tal, e por aí vai. A partir da lógica do racismo, você tem alguns outros elementos que vão cortar outras questões. Porque, se liga, Revolução Haitiana, Quilombo dos Palmares, eles demonstram que é possível construir revoltas. Já nessa época do colonialismo, as elites começam a ter medo. Lembrando que eram elites latifundiárias nessa época. Começam a ter medo. A gente passa por um processo onde frequentemente ocorrem radicalizações nos lugares de periferia, que são majoritariamente compostos por pessoas não brancas aqui do Brasil. Olhando muito para a perspectiva de São Paulo, por exemplo. Né? Mas a partir do momento que é instaurada uma política de morte, que é, por exemplo, a atuação da polícia, você consegue, não só no campo material, afetar esses grupos, mas no próprio campo subjetivo. Essas pessoas, elas vão estar, desde seu crescimento, sua formação como pessoa, no sentido de essa passagem de criança, adolescência, juventude, elas vão estar colocadas no sentido de vocês pertencem a este lugar e vocês vão passar por isso sua vida toda. E mesmo quando vocês estiverem fora, vocês vão continuar passando pelo mesmo tipo de opressão. Para vocês ficarem aí, fiquem aí, não saiam daí. E a gente tem outros níveis de controle que vão acontecer. E aí, consequentemente, uma coisa leva a outra. Como, por exemplo, essas pessoas que vão para o tráfico. O tráfico possui uma economia, né? A pesquisa do Gil do Vigor. Mas não apenas. De onde surge o começo do tráfico? De onde vêm as armas do tráfico? Quem que financia o tráfico? Saca? Então, a todo momento, o capital, ele tá em todas as pontas. Em todas as pontas, para que elas não se encerrem. E a circulação e a acumulação do capital permaneça na mão deles. E você tenha todos os grupos oprimidos, em qualquer situação, rendidos a serviço do capital. Enfim, é uma complexidade de coisas. Enfim, comecem a ler Lélia Gonzalez, família. Ela, enfim, explica muito melhor que eu, né? Não preciso nem falar isso. Mas tem todas essas questões. E aí, o racismo vai ter duas funções ligadas ao poder do Estado, de acordo com o Silvio Almeida, né? A primeira vai ser essa fragmentação de divisão no contínuo biológico da espécie humana, introduzindo hierarquias, distinções, classificações de raças. Ele vai estabelecer uma linha divisória entre superiores e inferiores, bons e maus, grupos que merecem viver e os que merecem morrer. E essa binaridade é uma formação da burguesia. E aí, vai se... cadê? Ok. Entre os que terão essa vida prolongada e os que devem permanecer vivos e os que serão mortos. E que se entenda que a morte aqui não é apenas a retirada de vida, tá? Mas é entendida como a exposição ao risco da morte. A morte pública, a expulsão, a rejeição. Quando a gente fala de 125 milhões de pessoas que estão em risco ou que estão em insegurança alimentar, que insegurança alimentar não estão comendo decentemente. Muitas delas não comem os 7 dias da semana. 33 milhões estão passando fome. Vocês têm noção do que são 33 milhões de pessoas, família? Coloca 33 milhões de pessoas na maior avenida da sua cidade. 33 milhões. Dá pra imaginar? E a outra função do racismo vai ser permitir que se estabeleça uma relação positiva com a morte do outro. Não uma tradicional... Exato, não dá nem pra imaginar.
Não se trata de uma tradicional relação entre militar e guerreira, em que a vida de alguém depende da morte de um inimigo. Trata-se, para Foucault, de uma relação nova, compatível com o exercício desse biopoder, em que vai ser estabelecida uma relação de tipo biológico, em que a morte do outro, que não é um adversário, mas é um degenerado, um anormal, que pertence a uma raça ruim, não vai ser apenas uma garantia de segurança do indivíduo ou de pessoas próximas a ele, mas vai ser do livre, sadio, vigoroso e desimpedido desenvolvimento da espécie, do fortalecimento ao grupo ao qual pertence. Desse modo, raça e racismo serão a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que é, ao menos, em toda a sua superfície, em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo vai ser indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só vai ser assegurada desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. O racismo vai ser essa tecnologia de poder que torna possível o exercício da soberania. Por isso, para Foucault, essa justaposição, ou melhor, o funcionamento através do biopoder, do velho poder soberano do direito de morte, implica o funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. E reparem que Foucault fala direito de morte. Não é apenas... Enfim, direito se relaciona diretamente com a questão do direito. É algo que, por mais que não esteja na lei, é normalizado e legalizado. Porque o direito, a forma política e a forma jurídica e a forma sujeito estarão conectadas. Ele está dizendo aqui que a questão do biopoder, a questão dessa do Estado decidir quem nasce, quem vive e quem morre, tem relação direta com o racismo. Sem o racismo, o Estado não consegue isso. Sem isso, o Estado não consegue isso. Se a gente fala até da questão de... que ele coloca aqui, né? Que o Silvio Almeida pontua de... cadê? De não ser apenas a retirada de vida... a negligência do Estado, ou essa questão de empurrar pessoas para a periferia do sistema, para a periferia, para lugares onde você não tem, como posso falar, água potável, por exemplo, é uma prática de biopoder. Isso só pode ser normalizado e legalizado através do racismo. Aquela afirmação de que não há racismo sem capitalismo, do Malcolm X, cada vez se torna mais vigente, né? Tipo, no sentido da gente conseguir enxergar através dessas leituras, assim, a gente olhar e falar, caralho, é isso que ele tá relacionando, é isso que ele tá trazendo aqui. Porque a forma mercadoria é a forma que possibilita a forma a forma política estatal do capitalismo e a forma jurídica, o próprio direito de atuar dessa forma. Quando surge a questão de, por exemplo, que aconteceu, saiu agora, da corrupção do MEC, deles chegarem e falarem, tem 370 milhões de cadeiras aqui, 370 mil de cadeiras que a gente precisa. Um orçamento de mais de 6 bilhões. E aí quando você vai ver, foram compradas 100 mil? Não, 100. De 370 mil foram compradas 100. E o resto do investimento em escolas públicas estaduais? Não chegou. Você está privando a galera de ter acesso à educação. Já que a gente tem essa questão racial, qual vai ser o grupo que vai ser privado de educação? Isso não quer dizer que não tenham pessoas brancas no meio, entendeu? Mas que o objetivo é afetar um grupo, uma classe de pessoas periféricas, pretas, de grupos subalternos no geral. A gente vai utilizar grupos subalternos aqui porque, enfim, é a expressão que eu prefiro usar. Mas todo esse grupo vai ser privado. Isso é uma prática de biopoder. Mas o Silvio Almeida aqui, ele decide não ficar apenas no biopoder. Mas ele vai falar sobre racismo e necropolítica, né? Que ele vai colocar: se para Foucault o Estado nazista foi o ponto exemplar da fusão entre morte e política, lembrando que a gente tem uma associação direta entre nazismo e acumulação de capital,
A síntese mais bem acabada entre Estado racista, Estado assassino e Estado suicidário, que aqui é a expressão do Achille Mbembe, né? Foi, todavia, a experiência colonial, a sua gênese. Interessante para uma análise do capitalismo. Mas a gente tem uma gênese que precede isso, tá? Acho importante formular isso. Mas, é claro, na complexidade vai ser só no colonialismo. Como já nos alertou A.M. Cesare, a perplexidade da Europa com o nazismo veio da percepção que o assassinato e a tortura como práticas políticas poderiam ser repetidas em território europeu contra brancos, e não apenas contra territórios colonizados, contra os povos não civilizados. É claro que aí a gente tem já um avanço, que na verdade é uma discussão que a gente se privou de fazer, mas que é uma discussão muito bem postulada pela galera, de que os judeus não são e não eram considerados brancos. Eu trouxe um exemplo do que o Paul Froelich, ele vai explicar sobre essa relação na Alemanha e na Polônia em 1880 para 1890. A gente está falando aí de mais de 30 anos antes da ascensão nazista. Já existia essa questão, tá? Porque eles são considerados não brancos. A gente fala de privação de estudo, como é o caso da Rosa Luxemburgo, por exemplo. Enfim, algumas coisas assim. Então, continuando, para Cesare, no fim do capitalismo, desejoso de sobreviver a Hitler. No fim do humanismo formal e da renúncia filosófica a Hitler. E o fato de que o nazismo não significou o fim do colonialismo e nem das práticas coloniais, e o fato o fim do nazismo não significou o fim das práticas do colonialismo e das práticas coloniais. Por isso, diz Cesare que a Europa é indefensável. O colonialismo, portanto, dá ao mundo um novo modelo de administração, que não vai ser amparado no equilíbrio entre a vida e a morte, entre o fazer viver e o deixar morrer. O colonialismo não mais tem como base a decisão sobre a vida e sobre a morte, mas tão somente o exercício sobre a morte, sobre as formas de ceifar a vida ou de colocá-la em permanente contato com a morte. A única política do colonialismo é a morte. Não se trata somente de biopoder e nem da biopolítica, quando se fala da experiência do colonialismo e do apartheid, mas daquilo que Achille Mbembe chama de necropoder e necropolítica, em que guerra, política, homicídio e suicídio tornam-se indistinguíveis. O salto teórico de Mbembe na análise sobre a soberania acontece quando relaciona a noção de biopoder aos conceitos de estado de exceção e de estado de sítio. Essa discussão sobre estado de exceção é uma das discussões mais fantásticas que existe, e ela está vindo à tona de uma forma grandiosa. Vários autores estão trabalhando com isso. Eu acho importante. O estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. O poder de matar opera como um apelo à exceção, à emergência, a uma noção ficcional do inimigo, que precisam ser constantemente criadas e recriadas pelas práticas políticas. As relações entre política e terror não são recentes, mas é na colônia. É sob o regime do apartheid que, segundo Mbembe, instaura uma formação peculiar de terror que dá origem ao que o sociólogo chama de necropolítica. Eu conseguiria voltar um pouco antes, e aqui trazendo a referência do Osurdo, sobre a questão do destino manifesto nos Estados Unidos. Porque esse discurso já era um discurso colocado, já era um discurso pontuado. Justamente porque essa reconfiguração, ela não se dá apenas com o capitalismo moderno, mas ela já começa a se dar na transição do feudalismo para o capitalismo e na formação dos próprios estados. Para ele, a característica mais original dessa formação do terror é a concatenação do biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio, em que a raça, mais uma vez, é crucial. É no mundo colonial, e não no Estado nazifascista, que pela primeira vez a racionalidade ocidental se encarna na síntese entre massacre e burocracia.
É com o colonialismo que o mundo aprendeu a utilidade de práticas como seleção de raças, proibição de casamentos mistos, esterilização forçada e até mesmo o extermínio de povos vencidos que foram inicialmente testados. Que é o que acontece ali nos Estados Unidos, né? Então, sim, temos isso daqui. O terror, as grandes matanças não vão ser algo novo na história política. É pesado. Pelo menos desde a Revolução Francesa, a ligação entre Estado e terror pode ser observada no que Sartre chamou de fraternidade de terror. Momento em que a continuidade do mundo instaurado após a Revolução depende do uso sistemático e brutal da violência. Vamos olhar para o Brasil? Depois da formação de Palmares e do aquilombamento, ganhando certas referências e lutas, inúmeras cartas, como a gente leu quando a gente leu o Clóvis Moura aqui, são apresentadas da discussão entre os colonos, entre o rei e entre o exército. Na Revolução Francesa, a violência ou terror contra o inimigo comum vai ser uma maneira de se estabelecer os laços de fraternidade e unidade social. Mesma coisa acontece aqui. Colonialismo e estados escravistas implicam uma nova configuração do terror. Balibar vai afirmar que o apartheid sul-africano é um misto de nazifascismo com escravidão. É um terror baseado na absoluta alteridade, em que a soberania, e aqui diz Balibar, consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei, ab legibus solutus, e no qual, tipicamente, a paz assume a face de uma guerra sem fim. Quando a gente discutir Martim Baró, a gente vai chegar na mesma conclusão. Portanto, fica a questão. Esse estado de exceção, essa forma política, não é algo normal ao capitalismo, ao modo de produção capitalista, não vai ser algo intrinsecamente conectado com a acumulação do capital pela burguesia? Se a resposta for positiva, a gente tem que a única saída é o rompimento com esse sistema. E aí que vai se revelar esse necropoder, esse espaço onde a norma jurídica não alcança, no qual o direito estatal é incapaz de domesticar o direito de matar, aquele que sob o velho direito internacional é chamado de direito de guerra. A peculiaridade do terror colonial é que ele não se dá diante de uma ameaça concreta ou de uma guerra declarada. A guerra tem regras, na guerra há limites. Eu discordo dessa afirmação, tá? Mas, e na ameaça da guerra? Qual o limite a ser observado em situações de emergência, em que sei que estou perto da guerra e que meu inimigo está próximo? Não seria um dever atacar primeiro para preservar a vida dos meus semelhantes e manter a paz? Que é o que os Estados Unidos usa para invadir, tá? É nesse espaço de dúvida, paranoia, loucura, que o modelo colonial do terror se impõe. A iminência da guerra, a emergência de um conflito e o estresse absoluto vão dar a tônica para o mundo contemporâneo, em que a vida é subjugada ao poder da morte. Dizer que a guerra está próxima e que o inimigo pode atacar a qualquer momento é a senha para que sejam tomadas medidas preventivas para que se cerque o território, para que sejam tomadas medidas excepcionais, tais como toques de recolher, mandados de busca coletivo, prisões para averiguação, invasão noturna de domicílios, destruição de imóveis, autos de resistência. E isso é uma atuação que vai desde a polícia brasileira até o exército internacional norte-americano. E a questão territorial vai ser de suma importância para essa compreensão da mecânica da necropolítica. Definição de fronteiras entre os estados ao mesmo tempo, a determinação das partes do mundo que poderão ser colonizadas. E aqui eu repito, não é só necessariamente na colonização, mas a geopolítica, a geofísica de espaços dentro de um mesmo estado vai ser importante. Por isso que a periferização a partir do colonialismo vai ser um ponto importante para demarcar lugares em que pode existir essa violência a céu aberto e lugares onde essa violência não vai existir porque determinado grupo de pessoas está lá. Desse modo, a guerra legítima vai ser em grande medida uma guerra conduzida por um Estado contra o outro, mais precisamente uma guerra entre Estados civilizados. Vamos olhar um pouco além. Galera, o que é a guerra às drogas? É uma guerra interna, que vai ter como alvo esse grupo, que é um grupo que são as drogas do Estado, né? Para eles a gente é uma droga. Como afirma a Shirley Baby, a centralidade do Estado no cálculo da guerra deriva de fato, exato,
do fato de que o Estado é o modelo da unidade política, um princípio de organização racional e a personificação da ideia universal e um símbolo de moralidade. Só que a partir do momento que o Estado define como inimigo as pessoas que estão dentro desse Estado que ele representa, a serviço de quê? Ou a serviço de quem o Estado e o direito estão? E aí vai ser nesse sentido, as colônias, zonas de fronteira, terras de ninguém, que vão ser a imagem de uma desordem e de uma loucura. Não somente porque lhes falte algo parecido com o Estado, porque hoje existe, mas, sobretudo, porque lhe falta a razão materializada na imagem do homem europeu. Não somente, mas porque existe um objetivo de acumulação de capital. É porque o capital se beneficia disso. Não é só por uma mera razão ocidental, mas é por uma razão de acumulação do capital. Não se poderia considerar que algo controlado por seres tidos como selvagens pudesse organizar-se na forma de um Estado soberano. Não há cidadania possível, não há diálogo, não há paz a ser negociada. Já não se estabelece a diferença entre inimigo e criminoso, vez que a ambos só resta a total eliminação. Por isso, vai dizer a Schilling Baby: as colônias são um local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos, a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Nesse contexto, o direito não vai ser um limite do poder estatal sobre os corpos humanos e sobre o território, mas vai servir como uma narrativa post factum, ou seja, vai ser um fundamento retórico do assassinato. O direito vai legitimar tal ação. E a ocupação colonial em si era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico. Vai escrever sobre o terreno um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Isso é importantíssimo, tá, família? Vamos lá. A ocupação colonial era em si uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico, escrevendo um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Deixa eu grifar tudo isso daqui. E essa inscrição, ou essa territorialização, foi, enfim, o equivalente à produção de fronteiras, hierarquias, zonas e enclaves, a subversão dos regimes de propriedade existentes, a classificação de pessoas de acordo com diferentes categorias, a extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Reparem que ele fala aqui de uma questão cultural, ideológica, subjetiva, mas também materialista. Extração de recursos. E esses imaginários é que vão dar sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço. E resumo, o exercício da soberania. O espaço, portanto, era a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. E a soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e de objeto. A ocupação colonial ela não pode ser entendida apenas como um evento restrito ao século XIX, mas como uma nova forma de dominação política em que se juntam os poderes disciplinar, biopolítico e necropolítico. Vamos lá, família. A colonização começa muito antes do século XIX, tá? Muito antes. A colônia como forma de dominação pode agora ser entendida dentro das fronteiras do Estado como parte das chamadas políticas de segurança pública, que é o que eu estava falando. O estado de sítio, longe de ser exceção, vai se tornar a regra. O inimigo sempre vai ter que ser eliminado. Será criado não apenas políticas estatais de segurança pública, mas vamos ter meios de comunicação de massa e programas de televisão. Esses programas vão servir para criar a subjetividade adaptada a esse ambiente necropolítico em que impera o medo. Aquele vídeo do Chavoso sobre esses programas televisivos. É isso. O racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas, mesmo as mais nobres da sociedade, à extrema violência que populações inteiras são submetidas, que se naturalize a morte de crianças por balas perdidas, que se conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional, de saúde, que se exterminem milhares de jovens negros por ano, algo denunciado há tempos pelo movimento negro como genocídio. Cadê?
Então, temos aqui. Como já vimos, o terror é uma característica que define tanto os estados escravistas quanto os regimes coloniais tardo-modernos. Ambos os regimes são também instâncias e experiências específicas de ausência de liberdade. Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição permanente de estar na dor. Estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar. Construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos. Toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas todas as noites, desde o aquecer ao amanhecer. Soldados patrulhando suas escuras, assustados pelas próprias sombras. Crianças cegadas por balas de borracha. Pais humilhados e espancados na frente de suas famílias. Soldados urinando nas cercas, atirando nos tanques de água dos telhados só por diversão, repetindo slogans ofensivos. Batendo nas portas frágeis de latas para assustar as crianças. Confiscando papéis ou despejando lixos no meio de um bairro residencial. Guardas nas fronteiras chutando banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum. Ossos quebrados, tiroteios e fatalidades, um certo tipo de loucura. Mas reparem que aqui ele fala necessariamente de um estado de guerra, tá? No Brasil, a gente encontra uma normalização além disso. Pelo menos ao meu ver, assim, sabe? Me parece que aqui, por exemplo, quando ele fala de fronteiras, quando ele fala de toques de recolher e tal, e não sei o que. Aqui, por exemplo, a gente não tem toque de recolher, né? Enfim, falando de um modo geral. Porém, para um jovem negro, toda vez que ele sai à noite e uma polícia passa por ele vai ficar em choque. E se ele for parado, ele sabe que existe inclusive a possibilidade de ser morto. Logo, pra mim, isso é bem mais profundo. Porque isso não atua só nessa questão do que já é claro, mas vai ser aqui. Exato. Tem cor e classe social. Vai ser um bagulho que vai te amedrontar toda vez que você sai de casa. Diferente de um toque de recolher, quando tipo, toca um sino e tal, tem horário que você não pode e tal, não sei o quê. Mas, e eu não sei se ele tá falando disso, né, quando ele fala aqui. Mas essa questão, pra mim, porque é uma questão desse terror social. E se existe esse terror social, como a gente pode falar que a gente vive num estado de direito? Não, é um estado de exceção. É um estado de violência. E a análise de Achille Mbembe sobre a configuração atual da soberania vai ser absolutamente condizente com o atual estágio das relações de economia do capitalismo pós-fordista e sob a égide da política neoliberal. Essas políticas de austeridade, o encruzamento das redes de proteção social, mergulham o mundo do permanente pesadelo, do desamparo e da desesperança. Restando ao Estado, como balizador das relações de conflito, adaptar-se a esta lógica em que a continuidade das formas essenciais da vida socioeconômica dependem da morte e do encarceramento. Sob condições objetivas e subjetivas projetadas no horizonte neoliberal, o estado de exceção torna-se uma forma de política vigente. E aqui a gente já faz aquele merchanzinho, porque temos uma citação, que é o livro que eu citei ontem aqui em live, do Rafael Valim, Estado de Exceção, pela Contracorrente. E agora eu peguei o outro, né? Da usurpação do poder, do populismo. Enfim, umas coisas assim. Ana Luísa Flauzina fala-nos sobre como os mecanismos de destruição de vidas negras vão se aperfeiçoar nesse contexto neoliberal, né? Conferindo ao extermínio formas sofisticadas, mais sofisticadas do que o puro encarceramento. Para ela, imagens e números que cercam as condições de vida da população negra estampam essa dinâmica. Por exemplo, a expulsão escolar. Por isso é urgente a gente discutir a introdução do PEI nas escolas. A pobreza endêmica, 33 milhões de pessoas passando fome. A negligência com a saúde da mulher negra e a interdição da identidade negra. E, juntamente com o sistema prisional, vão ser partes dessa engrenagem social de dor e morte. Caralho, pesado. Pesado. A necropolítica, então, vai se instaurar como uma organização necessária do poder em um mundo que a morte avança implacavelmente sobre a vida.
A justificação da morte em nome dos riscos à economia e à segurança tornam-se o fundo ético dessa realidade. Por causa disso, a lógica da colônia materializa-se na gestão praticada pelos estados contemporâneos. O capitalismo se aproveita do modo de produção colonial, especialmente nos países da periferia do capitalismo, em que as antigas práticas coloniais deixaram resquícios. Como também observa em Mbembe, o neoliberalismo cria o devir negro no mundo. As mazelas econômicas, antes que eram destinadas aos habitantes das colônias, se espalham para todos os cantos e ameaçam fazer com que toda a humanidade venha a ter o seu dia de negro, que pouco tem a ver com a cor da pele, mas essencialmente com a condição de viver para a morte, de conviver com o medo, com a expectativa ou com a efetividade da vida pobre e miserável. Com o neoliberalismo, então, a gente vai ter uma ampliação dessa política de morte, que vai se estender para todos os cantos. Interessante isso também. Vou marcar aqui. E a descrição de pessoas que vivem normalmente sob a mira de um fuzil, que tem a casa invadida durante a noite, que tem de pular corpos para se locomover, que convivem com o desaparecimento inexplicável de amigos ou parentes, é compatível com diversos lugares do mundo e atestam a universalização da necropolítica e do racismo de Estado, inclusive no Brasil. E aqui a gente vai ter a dissertação de mestrado. O PP, a redução da favela, 3 letras, uma análise da política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, da Marielle Franco. Marielle Franco, presente, hoje e sempre, né? Importante lembrarmos disso. Enfim, livro dela. Que vai dizer, então, que essa atuação das UPPs, que foram implantadas nas favelas do Rio de Janeiro, procuram demonstrar como essa política se desenvolveu num duplo processo. Vamos falar um pouquinho então sobre a instituição de um controle social militarizado nessas favelas e, simultaneamente, a abertura do território à lógica de mercantilização. Então repare, cara, é muito, muito importante falar isso. A gente não está falando só do controle social militarizado, mas também da militarização, mercantilização, perdão. Marielle Franco vai afirmar que algo relevante a ser considerado são as políticas de controle social implicadas nas propostas administrativas de organização democrática, viabilizando ou forjando as dimensões do Estado. Projetos institucionais de enquadramento do anormal nos termos impostos por uma espécie de controle da saúde coletiva e individual transmutam na base das estratégias do Estado para lidar com um novo problema, o paradigma da participação na gestão da população favelada. Desse modo, o que tem sido chamado de pacificação tem possibilitado, dos quadros das cidades concebidas como commodities, a implementação de projetos de regularização fundiária e urbanística, que trazem consigo a virtual transformação das favelas por processos de gentrificação, sobretudo naquelas localizadas nas regiões mais nobres da cidade. Portanto, esse processo, calma aí que eu vim pegar meu lápis. Esse processo de implementação das UPPs, de militarização desses espaços, vai ter como fundamento principalmente as favelas localizadas em regiões mais nobres, para tirar essas pessoas daí, seja empurrando, seja matando. Não importa, o que importa é a gentrificação desses espaços, é tornar aquilo onde as pessoas tentam buscar o mínimo de moradia, já que não tem a moradia digna, garantida, eles tentam tirar essas pessoas e transformar aquele espaço em mercadoria. Mercadoria. Portanto, a vida vai ser descartada, eu acho que descartada é a palavra mais correta, em troca de dinheiro. E na mesma trama tecida por Mbembe, Marielle Franco vai descrever a constituição da soberania da forma do necropoder, o que inclui a ocupação militarizada do território, esse estado de sítio e a violência da exceção permanente. A abordagem das incursões policiais nas favelas é substituída pela ocupação do território. Mas tal ocupação não é do conjunto do Estado com direitos, serviços, investimentos e muito menos com instrumentos de participação. A ocupação é policial, com a caracterização militarista que predomina na polícia do Brasil.
Está justamente aí o predomínio da política já em curso, pois o que é reforçado mais uma vez é uma investida aos pobres, com repressão e punição. Ou seja, ainda que se tenha um elemento pontual de diferença, alterando as incursões pela ocupação, a especificidade não se constituiu como uma política que se diferencie significativamente da atual relação do Estado com as favelas. Então, por mais que a UPP tente trazer um outro projeto, é mais do mesmo. E por fim, Marielle Franco aponta o elemento racial como central para essa tecnologia da necropolítica e das sucessivas intervenções militares e desses processos de pacificação. A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro mantém as características de Estado penal, segundo Louis Waquan. Os elementos centrais dessa constatação estão nas bases da ação militarizada da polícia, na repressão dos moradores, na inexistência da constituição de direitos e nas remoções para territórios periféricos da cidade. Ou seja, a continuidade de uma lógica racista de ocupação dos presídios por negros e pobres, adicionada do elemento de descartar uma parte da população ao direito da cidade, continua marcando a segurança pública com o advento das UPPs. Elementos esses que são centrais para a relação entre Estado penal e política de segurança em curso no Rio de Janeiro. E assim a gente encerra, então, sobre biopolítica, necropolítica e representatividade. Perguntas, opiniões, comentários? Enquanto vocês fazem isso, galera, fazer meu jabá novamente. Minhas redes sociais são @morcego_, Marcos_. Não esqueçam de seguir. A gente tem um podcast que vai sair episódio 11h30, chamado Caverna do Morcego, em todas as plataformas, tá, família? Vai sair logo menos. A gente tá, por exemplo, no Ticoteco, então a gente vai estar lá fazendo @morcego_, Marcos_. Enfim, estão saindo vídeos agora das editoras, dos livros que a gente recebeu das editoras. A gente tá aí com um apoio coletivo, apoia.se/Caverna do Morcego, que é de importância demais. A gente tem o Pix também, caso prefira, mpbl953@gmail.com e o QR Code aqui no canto. Além disso, você pode se inscrever aqui na plataforma, tá? Pode se inscrever aqui. O oratório tá em dia, hein? Cara, ainda bem, porque semana passada eu tava mal da garganta, então eu tava muito ruim. E hoje ela tá boa, hoje tem ato, então assim... o bagulho vai ser puxar mesmo, o bagulho vai ser gritar. Estamos voltando aí pra normalidade. Quarta eu vou estar dando palestra. Então assim, tá um bagulho muito louco, tá ligado? Muito obrigado, inclusive, muito obrigado. Fico feliz com isso. Enfim, você pode se inscrever aqui também na própria Twitch, né? Tem aí inscrever-se, pá, e aí já era. Então é isso. Já que ninguém tem nada pra dizer, eu vou fazer então a raid pra alguém, tá, família? E a gente encerra por aqui. Hoje vai ser correria. Vamos ver aqui então quem está online. Só Blá Blá TV, será que vai demorar? Ou será que... Enfim, espero que fiquem lá. Então, vocês também, galera, fiquem aí, tá? Não saiam, aproveitem aí pra acompanhar Blá Blá TV. Enfim, tô fazendo Pomodoro agora, não sei se estão trocando ideia. Não, pode deixar, camarada. Pode deixar. Tô aqui quieto porque tô desenhando. Não, tá certo, camarada. Fique em paz. Só de vocês estarem aqui já é uma honra, tá? Então, eu já coloquei aqui a raid pra fazer. Queria deixar um beijo pra vocês. Mandar um beijo. Muito obrigado, de verdade, fico muito feliz. A gente vai ficar um tempo sem live, tá, família? Queria lembrar vocês, talvez 2 semanas. A gente só volta sem ser essa sexta na outra. Infelizmente, mas estaremos tocando projeto, então tá tudo certo. Estaremos tocando projeto. Até mais, família. Raid está sendo enviada.